Imagina que a Terra não é a nossa verdadeira casa. Pior ainda, imagina que o nosso planeta é tipo literalmente uma mistura de hospital de campanha com uma escola correcional de segurança máxima. Soa bem pessimista à primeira vista, né? Pois é. Mas, e se eu disser que essa é, na verdade, a premissa de uma das visões mais fascinantes e, mais detalhadas sobre por que existe tanta dor e injustiça no mundo? Na nossa imersão de hoje, nós vamos mergulhar fundo nisso. O nosso material base traz trechos do capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O título desse capítulo é bem curioso, chama Há muitas moradas na casa de meu pai. Uma frase bem poética e clássica. Sim, super poética. E a nossa missão aqui é entender como essa obra pega o que parece ser só uma metáfora bonita e transforma num mapa cosmológico quase estrutural, sabe? Exato. É um sistema que desconstrói toda aquela visão mais tradicional do sofrimento humano e tenta explicar de verdade a engrenagem do universo, certo? Vamos desvendar isso. Como exatamente uma metáfora sobre muitas moradas vira um guia de sobrevivência cósmica? Bom, é uma mudança de paradigma enorme. Quando a gente lê esse material, fica muito claro que a intenção ali não é, criar um dogma para confortar o luto. É uma análise lógica mesmo. Ah, entendi. Foge daquela ideia de só dar um tapinha nas costas. Isso. O texto tenta responder aquela que talvez seja a maior e, a mais antiga pergunta da filosofia, que é por que o ser humano sofre? Nossa, pergunta de $1 milhão, né? Exatamente. E a resposta não joga a culpa no acaso, e muito menos desenha um criador que pune as pessoas por capricho. Pelo contrário, descreve uma mecânica natural, de causa e efeito. Mas, para a gente entender esse sistema do universo, nós precisamos dar um passo atrás. Antes de olhar para os planetas em si, precisamos olhar para os bastidores da realidade. Bastidores da realidade. Como assim? Ou seja, o que acontece com a mente, a consciência, antes mesmo dela habitar um corpo físico. Esse estado intermediário no texto é chamado de erraticidade. Erraticidade. Tá, deixa eu ver se eu peguei o conceito. Seria o intervalo, o estado da consciência entre uma vida e outra? Certo. Isso, perfeito. A ideia é que a casa maior seria o universo inteiro e as moradas são os mundos. Mas essas moradas também incluem essa espécie de sala de espera invisível. Exato. Mas a grande sacada é que não é uma sala de espera genérica onde todo mundo senta na mesma cadeira de plástico, sabe? Tá. Como a consciência percebe essa erraticidade, varia de forma quase infinita. Tudo depende de uma única coisa: o nível de desprendimento. Desprendimento material, você diz. E isso mesmo. O quanto aquela mente ainda está agarrada aos laços da matéria. O contraste que o autor faz ali é bem vívido. De um lado, mentes que carregam muita culpa ou obsessões materiais acabam vagando em um estado de escuridão. Ficam completamente isoladas, atormentadas pelas próprias escolhas. Caramba! É forte. E do outro lado, aquelas consciências que já se desapegaram, elas viajam pelo espaço, compreendem o infinito, desfrutam de clareza mental e, o mais importante, conseguem se reconectar com quem amam. Nossa, tentando visualizar isso de um jeito mais prático, me veio uma cena bem clara na cabeça. Imagina a situação como um gigantesco aeroporto interdimensional. Gostei, um aeroporto. É, tipo isso. O passageiro ali é a consciência e a bagagem que ele carrega representa os apegos, os ressentimentos, as obsessões dessa última vida. As malas pesadas. Exato. Se esse passageiro tenta passar pelo raio-x carregando, 10 malas pesadíssimas, cheias de mágoa, ganância e culpa, ele simplesmente não consegue passar pela segurança. Ele fica preso no saguão de embarque. Sim, ele não avança. E o mais louco disso tudo é que ele fica isolado não porque um guarda de trânsito cósmico carimbou o passaporte dele com um negado, mas porque a própria bagagem não passa na porta, sabe? A própria mente é o obstáculo. O que é fascinante aqui é o aspecto puramente psicológico da coisa.
O material desloca totalmente aquele conceito tradicional de céu ou inferno como sendo lugares geográficos. Ah, tipo um lugar com nuvens ou um lugar com fogo? Exatamente. Não existe um CEP no universo para onde os maus são mandados. O ambiente é uma projeção do próprio estado moral e mental do indivíduo. Então a punição ou a recompensa não vem de fora. Nem um pouco. Não são sentenças lidas por um juiz externo. Elas são, na verdade, consequências físicas e naturais do apego à matéria. Basicamente, a pessoa não está sendo torturada por um demônio com um tridente num lago de fogo. A tortura é a própria mente dela. É o peso na consciência girando em loop. Nossa, isso é muito profundo. As trevas e o isolamento não são paredes de concreto, são prisões mentais autoconstruídas. Prisões autoconstruídas, perfeito. E isso muda muita coisa, né? Tira completamente aquele peso de uma punição arbitrária. A dor existe porque a própria mente cria a textura dessa dor. Sem dúvida. Mas a análise não fica só nesse plano invisível da erraticidade, certo? Porque lendo as anotações, eu vi que existe uma ponte entre esse estado mental e o mundo físico real. Sim, existe. Porque se o estado interno dita a realidade invisível, como é que isso se traduz na geografia real do cosmos? Eu vi que tem uma classificação bem específica dos mundos habitados. É quase uma escada evolutiva, né? É bem por aí. A discussão transita do estado psicológico lá do aeroporto invisível para as condições sociais e físicas dos planetas de verdade. A premissa é que os mundos físicos não são todos iguais. Eles variam, né? Sim, eles variam conforme o grau de avanço moral e intelectual de quem vive neles. E existe uma régua muito clara de transição nessa história. Tá, e como funciona essa régua? Na base dela, em mundos mais rústicos, a vida é completamente dominada pela matéria e pelos instintos de sobrevivência mais básicos. A vida moral quase não existe. É o básico do básico mesmo. Exato. Mas, à medida que a consciência coletiva evolui, a influência da matéria pesada diminui. Até chegar no ponto em que, nos mundos no topo da escala, a existência se torna quase que totalmente imaterial. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O material divide essa escala em 5 estágios. Eu até fiz um resuminho dessa lista porque a estrutura é metódica demais. Ah, legal. Vamos passar por eles. Primeiro, nós temos os mundos primitivos, que seria meio que o jardim de infância cósmico, as primeiras experiências da consciência. Depois, o nível 2, os mundos de expiação e provas. E aqui o texto é bem duro, sabe? Ele diz claramente que nesses lugares o mal domina. Sim, a linguagem é bem direta. E o terceiro degrau são os mundos de regeneração, o que me chamou a atenção porque a fonte descreve quase como um oásis de transição. Um lugar para a consciência respirar, se recuperar das batalhas. Um lugar de alívio temporário. Isso. Em quarto vem os mundos ditosos, onde finalmente a balança vira e o bem se torna maior que o mal. E lá no topo, o nível 5, os mundos celestes ou divinos. Onde o mal nem existe mais. Exatamente, só habitam mentes totalmente purificadas. É uma categorização muito organizada, né? Muito. E o detalhe crucial é a dinâmica entre essas 5 categorias. Porque não é um sistema estático. Como assim? As pessoas mudam de mundo? Isso. Ninguém fica preso para sempre em um único planeta. Quando um grupo de habitantes atinge o limite de aprendizado que aquele ambiente específico pode oferecer, ele segue em frente. Ah, entendi. E é muito interessante notar que a palavra usada na fonte para descrever esses mundos seja estações. São paradas temporárias. Um mundo fornece exatamente o tipo de desafio, o atrito que aquele grupo precisa para dar o próximo passo. Sabe o que isso me lembra muito? E eu sei que sou meio moderno, mas me lembra o design de um videogame cósmico. Um videogame? Como assim? Pensa bem na analogia. O jogador adquire experiência, aprende as regras daquela fase e, quando atinge um certo nível, o universo automaticamente desbloqueia o próximo mapa para ele, o próximo servidor. Ah, faz sentido. Mas, se o jogador se recusa a aprender, ignora as regras de convivência e só causa o caos no servidor, o sistema obriga esse jogador a repetir a fase indefinidamente. Repetidiano, basicamente. Exato, ou em casos extremos de teimosia no erro, acontece um downgrade, um rebaixamento e ele é mandado para um servidor ainda mais hostil. Eventualmente te força a evoluir,
fornecendo cenários e dores até que a lição seja aprendida. Isso não destrói a ideia do livre-arbítrio? É uma ótima provocação. Porque, parece que o destino final já está traçado. Não importa o que a pessoa faça, o jogo sempre vai te empurrar para o final. Sim, parece um roteiro engessado, uma marcha forçada para a perfeição. Mas se conectarmos isso ao quadro geral da argumentação do livro, a resposta é muito reveladora. Tá, me explica. O sistema não elimina o livre-arbítrio. Ele apenas estabelece as consequências matemáticas das escolhas. A evolução pode até ser a lei natural imutável, o destino final de todo mundo. Mas o livre-arbítrio mora em duas variáveis super importantes: a velocidade da jornada e a quantidade de dor escolhida no caminho. Espera, deixa eu ver se eu entendi. Então a escolha não é se vamos chegar lá no topo, mas o quão machucados nós vamos estar quando chegarmos. Exatamente. A escolha consciente é a rebeldia ou aceitação. Quando uma mente é mantida em um mundo inferior, tipo o nosso, não é uma vingança do universo. O material fala em, aspas, obstinação no mal. A pessoa bate o pé. Isso. A teimosia é a escolha. O universo, sendo feito daquelas estações que mencionamos, provê exatamente o nível de atrito necessário. Um mundo de expiação e provas não é um erro de cálculo, sabe? Não é um bug no sistema. Não é um lugar que deu errado. É o cenário perfeito, com a densidade perfeita, para que consciências ainda muito egoístas consigam despertar através da fricção. O universo entrega a escola adequada ao grau de rebeldia do aluno. Nossa! A dor, nesse caso específico, atua como um mecanismo de despertar, não de tortura gratuita. Essa ideia do atrito necessário nos leva direto para a parte mais contundente de toda essa imersão de hoje. Porque depois de mapear esses 5 níveis, desde os primitivos até os celestes, qualquer um que esteja prestando atenção na nossa conversa vai olhar pela janela agora e fazer a pergunta óbvia: onde é que nós estamos nessa escada toda? A pergunta que não quer calar. E mais importante, o que essa classificação explica sobre o noticiário que a gente vê todos os dias, sabe? A quantidade absurda de violência, de ganância, de conflitos. O diagnóstico que o texto faz da Terra não passa a mão na cabeça de ninguém, né? Nem pouco. A classificação da fonte é super categórica. A Terra pertence ao segundo estágio. O segundo estágio, nível 2 de 5. Isso. Somos um mundo de expiação e provas. É explicitamente um nível onde, nas palavras do autor, o mal domina. A vida material impõe limitações brutais e os instintos de sobrevivência ainda falam muito, muito alto aqui. É um diagnóstico bem pesado. É pesado, mas é realista dentro dessa lógica. E é exatamente por estarmos nessa categoria específica que a humanidade convive diariamente com tanta miséria, desigualdade e enfermidades. Sim. Mas a genialidade desse argumento não está só no diagnóstico pessimista, está no que vem a seguir. O material aponta uma falha lógica imensa, uma miopia que nós temos ao julgar a nossa própria condição baseada apenas no que vemos aqui. Ah, a falácia estatística. Eu achei essa parte brilhante quando eu li. Sim, é muito boa. O texto diz que as pessoas olham para a maldade do mundo, ficam horrorizadas e concluem, a espécie humana é um fracasso, o universo é um lugar horrível, tudo deu errado. Clássico pessimismo. E a resposta para isso é sensacional: julgar toda a humanidade cósmica com base no que acontece num planeta do nível 2 é ter um ponto de vista completamente limitado. Uma amostra viciada, né? Exato. Fazendo uma proporção, a humanidade terrena comparada a todas as consciências do universo é menor que uma aldeia minúscula comparada a um império gigantesco. Nós somos uma fração irrelevante do todo. E para ilustrar o tamanho desse erro de perspectiva, o material constrói analogias pesadas, mas muito, muito precisas. A comparação é mais ou menos assim. Seria uma loucura tentar entender como vivem os habitantes de uma cidade inteira, visitando apenas os quarteirões mais perigosos e decadentes dela. Ninguém faz turismo assim, né? Pois é, o texto não suaviza de jeito nenhum. Ele compara a Terra simultaneamente a 4 coisas: um subúrbio marginalizado, um hospital, uma penitenciária e um ambiente insalubre. Pense nisso.
4 lugares intensos. Numa penitenciária, por definição, estão reunidos os indivíduos que cometeram crimes graves. No hospital, por definição, você só vai encontrar pessoas doentes sentindo dor. Certo. Portanto, é a consequência mais lógica e natural do universo que, na Terra, as aflições e as lágrimas superem as alegrias, porque o público aqui é esse. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que aquele nosso desespero ao abrir o jornal de manhã, ao ver tanta tragédia na TV, nasce de uma expectativa completamente irreal, nossa. Totalmente real. Julgar a saúde do universo inteiro pela maldade da Terra é o equivalente literal a entrar correndo na emergência de um pronto-socorro lotado numa noite de sábado, olhar para as pessoas ali sangrando nas macas e concluir: meu Deus, a saúde não existe. O estado natural do ser humano a ter fraturas expostas. É uma ótima analogia. É exatamente essa miopia. É óbvio que a dor ali é a emergência de um hospital. O texto amarra isso com uma racionalidade implacável, sabe? Ninguém manda pessoas com a saúde perfeita para ficarem internadas tomando soro. Assim como não se mandam cidadãos pacíficos para cumprirem pena numa casa de correção. O ambiente reflete a necessidade correcional de quem está dentro dele. Ponto. Isso levanta uma questão importante sobre resiliência e saúde mental para quem acompanha esse tipo de assunto. Existe uma forte tendência moderna para o niilismo hoje em dia. Sim, demais. As pessoas observam o mundo e sentem que a existência é apenas cruel, que o universo é indiferente ou que nós fomos abandonados à própria sorte. A visão que estamos analisando propõe uma vacina contra esse pessimismo absoluto. E como funciona essa vacina? Ela diz que o sofrimento, as crises e a maldade não são falhas no design do universo. Não são um erro de projeto de um arquiteto incompetente. Eles são, na verdade, o tratamento operando na sua capacidade máxima dentro desse hospital gigantesco. O tratamento operando? Sim. A dor, nesses mundos, é o bisturi. O material confina o excesso de maldade a uma fase temporária e a um local geográfico muito específico do cosmos. A Terra concentra essas crises porque é um polo de tratamento intensivo, não porque o universo inteiro é assim. Faz muito sentido. E a lógica segue até o fim. Da mesma forma que a população de uma cidade gigante não está inteira internada ou presa, a humanidade cósmica não está toda na Terra. Longe disso. Existe uma infinidade de, vamos chamar assim, cidadãos livres e saudáveis nas outras moradas mais avançadas. Naqueles mundos de regeneração ou nos mundos celestes. E o objetivo final de todo paciente internado é um só: receber a alta médica. Exato, ir para casa. A passagem do livro sugere de forma muito clara que, assim como alguém só sai do hospital quando o corpo cicatriza e só sai da prisão quando cumpre a pena, a consciência só deixa o nível da Terra quando se cura das suas enfermidades morais invisíveis. Essa é a regra do jogo. A transferência para o próximo servidor, para o próximo mundo mais brando, só acontece quando o tratamento finalmente faz efeito e aquela bagagem pesada do aeroporto fica para trás. É uma perspectiva que, paradoxalmente, tira um peso imenso das nossas costas. O peso de exigir o paraíso num lugar que foi arquitetado desde o princípio para ser uma clínica de reabilitação. A gente exige muito, né? Exigimos o impossível. Exigir que a Terra ofereça justiça perfeita em todos os cantos, ausência de dor ou conforto perpétuo, é uma falha grotesca de categorização. É como entrar num centro de recuperação e reclamar no balcão de atendimento que eles não estão servindo drinks na beira de uma piscina aquecida como num resort de luxo. Total. A gente tá no hotel errado. A finalidade do ambiente não é o relaxamento, é a educação, é a prova. É a queima daquele apego grosseiro que nós mencionamos lá no início na ideia da erraticidade. Quando compreendemos a verdadeira função do lugar onde estamos pisando, a frustração crônica com o mundo diminui muito. Cai a ficha, né? Exato, a ficha cai. E a nossa energia se volta para a única coisa que podemos realmente controlar: a nossa própria melhora, o nosso próprio tratamento diário. Nossa, parando para pensar nessa metáfora do hospital, isso muda completamente o jeito que a gente interage com a realidade amanhã de manhã. Muda a lente, sem dúvida. Essa nossa imersão de hoje conseguiu amarrar conceitos
incrivelmente profundos, começamos entendendo os bastidores invisíveis lá da erraticidade, Uhum. percebendo que a nossa própria mente, através da culpa ou da leveza, é a grande arquiteta das nossas prisões ou liberdades no espaço. Exato. Depois, vimos a revelação desse grande sistema evolutivo, essa escada de 5 degraus, que mostra um cosmos funcionando como sistema educacional dinâmico, né, onde os mundos são só salas de aula. Salas temporárias. Isso. E fechamos com esse diagnóstico brutal, mas, sabe, estranhamente reconfortante, de que a Terra não é um experimento que deu errado. É só um complexo hospitalar focado em nos curar. Perfeito resumo. E eu reforço que isso vai muito além de uma simples curiosidade filosófica de fim de tarde. É uma ferramenta muito pragmática para lidar com a ansiedade da vida moderna. Com certeza. Ajuda muito a explicar por que a busca incessante por uma felicidade puramente material e permanente, num mundo que é de expiação e provas, gera tanta exaustão e depressão nas pessoas. A gente está correndo atrás da coisa errada. A estrutura sugere que, se deixarmos de exigir que a clínica seja um parque de diversões e começarmos a focar no aprendizado das lições que as crises trazem, nós enfim nos alinhamos com o propósito real do planeta. É a aceitação do tratamento que acelera a alta médica. Com certeza. Mudar as lentes através das quais a gente vê o mundo altera totalmente a experiência de viver nele. Isso nos leva a um pensamento final para fechar a nossa exploração de hoje. Vamos lá. Levando muito a sério a força dessa analogia do material de que a Terra é esse gigantesco hospital e sistema correcional do universo, pensa comigo. Se estamos absolutamente todos nós aqui internados como pacientes, cada um lidando com a sua própria doença moral invisível, como é que isso altera a maneira que olhamos para a pessoa ao nosso lado? Principalmente quando essa pessoa comete um erro terrível ou age de forma muito egoísta. É uma mudança de postura. Num ambiente que é desenhado para tratar doentes, faria algum sentido lógico um paciente julgar, condenar e odiar o outro simplesmente por ele estar apresentando sintomas da doença dele? Ninguém julga alguém por tossir no hospital. Exatamente. Ou será que a única saída racional e sustentável desse sistema todo é que nós, como pacientes da mesma enfermaria, comecemos a reconhecer a nossa fragilidade mútua e a nos ajudar a encontrar a cura mais rápido? Fica a reflexão para quem está nos ouvindo. Excelente reflexão. É isso. Até a próxima imersão, pessoal.